Olá, meus queridos! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a escola literária Realismo em Portugal. Bora, meu povo! Realismo em Portugal com a professora Cíntia. Vamos ver o contexto, então, do realismo em Portugal, né? A gente tem aí o século XIX, na segunda metade, né, do século XIX, o início do realismo em Portugal, 1865, e o final, 1890. O que temos acontecendo neste período? Temos a segunda fase da Revolução Industrial, temos o liberalismo no poder, né? A monarquia tinha sido deposta lá em 1820, então a gente tem um novo modo de pensar na política antimonarquista, né? E ainda, quer dizer, apesar de ter mudado a política, ainda tinha o mesmo pensamento literário do romantismo, né? Então, de 1820 até 1860 e pouco, o romantismo ainda persistiu, mas existiam novas ideias, né, que vieram aí com o liberalismo, que eram antimonarquistas, que eram críticas à posição do clero, à corrupção. Então, para combinar com essas novas ideias, com essas pessoas que pensavam diferente, nada melhor do que uma nova estética literária, né? E aí surge o realismo, com novos ideais. Então, em 1865, a gente tem a questão Coimbra, que acontece lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. Essa foto que eu coloquei aqui para vocês é lá da Universidade de Coimbra, né? Então, é nesse ambiente que alguns intelectuais começaram a se reunir, a pensar diferente e a produzir uma nova literatura. E aí, o que acontece? Os autores românticos criticaram essa nova literatura, né? Então, a gente tem aí a questão Coimbra, que nada mais é do que uma troca de críticas negativas, né? Uma troca de ataques entre os autores do romantismo e os autores do realismo, né? Que vinha surgindo com novas ideias nesse período. Vou destacar aqui o Castilho, que é um autor romântico, que já estava mais velho, estava tentando ensinar essa boa literatura, né, do romantismo para alguns jovens. Então, ele estava tentando fazer com que isso perdurasse por mais tempo, né? Mas aí vieram as novas ideias. Então, o que o Castilho fez? Ele escreveu um prefácio para o livro de um dos alunos dele e ele criticou a obra realista, né? E aí, o que o Antero de Quental fez? O Antero de Quental respondeu, fazendo um artigo sobre isso e falando mal do romantismo. Então, eles trocaram ataques aí por um período de tempo, né? Até que o realismo fincasse raízes, né? Fosse mesmo a estética literária predominante no país. Quais são as características do realismo? Vejam, se no romantismo a gente tinha a emoção como centro, agora a gente vai ter a razão, porque a gente tem aí uma oposição ao romantismo, né? Uma oposição àquela idealização do país, da mulher, das instituições sociais. Não, agora a gente vai pensar racionalmente, né? A gente vai pensar com objetividade, a gente vai pensar de acordo com as correntes científicas que existem hoje em dia. A gente vai pensar menos no ideal e mais no material, no que a gente tem de concreto. A gente vai se preocupar com o tempo presente, com a sociedade que a gente tem hoje. Como é essa sociedade? Ela é ruim? O que ela tem de ruim? Nós vamos falar. Então, eu tenho uma linguagem culta e direta, descrições objetivas, tempo psicológico, personagens esféricas. Lembra que a gente falou que no romantismo a gente tinha personagens planas, que não tinha aprofundamento psicológico? Então, agora a gente vai ter personagens esféricas, que têm aprofundamento psicológico. Aqui, então, eu tenho a negação à idealização, a negação ao sentimentalismo, né? E o universalismo. Então, vamos falar do que é nosso, próprio do ser humano, mas de uma forma mais objetiva, mais racional, né? Por isso, mais realista, né? O nome realismo vem daí. Vou destacar dois autores. Na poesia, vou destacar para vocês o Antero de Quental.
que participou ativamente lá da questão Coimbra, né? E na prosa, vou destacar para vocês o Eça de Queiroz, que escreveu aí grandes romances realistas, né? Durante o realismo em Portugal. Então, em primeiro lugar, falando do Antero de Quental, ele teve meio que 3 fases aí durante a produção literária, né? As primeiras obras que o Antero de Quental publicou tinham um lirismo amoroso, tinham erotismo, tinham religiosidade. Então elas eram mais místicas, né? Depois ele passou para essa fase mais crítica, de engajamento político-filosófico, de ação social, né, de crítica social à realidade. E aí, lá mais para o final da sua produção artística, ele voltou a essa reflexão metafísica, mas com um certo pessimismo, né, diante de tantas críticas que ele fez a vida toda e do pouco que se consegue mudar, né? Quando a gente reflete sobre a sociedade, então deu uma desanimada. Vou trazer um poema aqui do Antero de Quental, que ele é típico do realismo, porque ele valoriza a razão. É um soneto, se chama Hino à Razão. Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça de astros e sóis mundos permanece. É por ti que a virtude prevalece e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões, e os que olham o futuro cismam mudos. Por ti podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos. Então vejam, é a razão que faz com que a gente veja o que existe à nossa volta e tome alguma atitude com relação a isso, né? Então, por ti as nações buscam a liberdade. Por quê? Porque elas raciocinaram sobre o que é justo, sobre o que é melhor. Então, quando você raciocina sobre uma determinada situação, quando você usa o pensamento lógico, aí você consegue fazer com que a virtude prevaleça, né? Como está aí na segunda estrofe. Então, é essa a ideia. Vejam que eu tenho uma forma fixa, com esquema de rimas, né? Justiça, rima com submissa, prece com apetece, tá vendo? E aí eu tenho, então, movediça, viça, permanece, prevalece. Então, depois eu tenho nações e clarões, depois eu tenho abatem e combatem, e o escudos, que está rimando com mudos ali da estrofe anterior, né? Beleza? O esquema de rimas, então, ABBA, ABBA, CCD, EED. Razão, irmã do amor e da justiça. 10. Mais uma vez escuta a minha pré, e a voz de um coração que te apetece, do alma livre só a ti sumi. Por ti é que a poeira movedi, de astros e sóis e mundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medre vi. Por ti na arena trágica as nações buscam a liberdade entre clarões. E os que olham o futuro e cismam mu, por ti podem sofrer e não se abá. Mãe de filhos robustos que combá, tendo teu nome escrito em seus escudos. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas, né? Então eu tenho aí decassílabos. Agora eu vou falar um pouquinho do Eça de Queiroz. Vou destacar 2 romances principais escritos pelo Eça de Queiroz, Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, lembrando para vocês que romance é um gênero textual. Romance não tem a ver com ser romântico, com ter uma história de amor de um casal e etc. Não, o romance é um gênero textual. Igual eu tenho conto, crônica, eu tenho romance, novela, tenho vários gêneros textuais que são narrativos. Então, o romance é uma narrativa longa que tem mais de um foco, né? Tem uma história principal contada e tem algumas histórias paralelas. Então,
Amor de Perdição é um romance. A Moreninha é um romance, que a gente estava vendo lá no romantismo, né? Agora a gente está vendo esses dois romances que são realistas, tudo bem? Então, O Crime do Padre Amaro é uma crítica à hipocrisia dos valores burgueses e uma denúncia da corrupção do clero. A gente tem um padre que engravida uma moça e ele, para manter a sua virtude ilibada, né? O que ele faz? Ele prefere que a moça morra para ele continuar sendo o padre que nunca foi corrupto e etc., que nunca fez nada de errado. Então, por isso que é uma crítica aos valores burgueses, porque você tem essa questão da aparência, né? A aparência é mais importante do que como eu sou na realidade, né? Contanto que as pessoas não fiquem sabendo o que eu fiz, tá tudo bem, né? Eu posso fazer as coisas erradas. E é uma denúncia da corrupção do clero, porque está mostrando que a igreja não é essa coisa divinal, né, que ela prega. Também existe corrupção dentro da igreja. Beleza? O Primo Basílio é outro romance do Eça de Queiroz. Temos um filme brasileiro, né, sobre o Primo Basílio, que é um filme bem legal. Esse romance traz uma crítica à constituição moral da família burguesa e traz a temática do adultério feminino. Então, você tem uma mulher casada, o marido está viajando e ela recebe a visita do primo Basílio, que foi um antigo namorado dela, né? Eles são primos e namoraram antes dela se casar. O primo Basílio volta, ela não resiste e ela tem um caso com ele. Então, a crítica à moral da família burguesa está mais ou menos aí, né? A mulher se casa, muitas vezes com quem a família decide, ou ela se casa por preocupação com a aparência, para ter uma vida melhor, acredita que possa ter uma vida melhor ao lado de tal pessoa, mas ela comete o adultério, né? Quer dizer, o casamento que parece feliz, ele é de aparência, ele não traz felicidade, né? É essa ideia aí dessa crítica à constituição moral. Ó, nós somos uma família, felizes e etc. Mas não sou feliz nesse casamento, tenho um amante. Então é essa ideia, não tenho peito para bancar, ó, não vou mais ficar nesse casamento, vou ficar com o meu amante. E daí todo o preconceito da época e etc, né? A exigência da sociedade em que a família fique ali feliz ou aparentemente feliz e junta, né, para o resto da vida. Aí o que acontece? A empregada descobre que ela tem um caso, ela tem prova, ela pega algumas cartas que os amantes trocaram e ela começa a chantagear a patroa, e a patroa vai adoecendo, vai adoecendo. Depois ela morre, e só depois que ela morre, o marido descobre o adultério, né? Encontra essas cartas e descobre o adultério. Então é essa a história aí do Primo Basílio. Leiam, se vocês quiserem, né? Todos os dois romances são muito interessantes, muito bacanas. Fica aí a indicação de leitura. Vou trazer aqui um trechinho, trouxe um poema do Antero de Quental, né? Vou trazer aqui um trechinho do Primo Basílio, só para a gente ver as características do realismo, né? A descrição objetiva, né? Para a gente ver a descrição da mulher no realismo, como que é diferente daquela mulher idealizada do romantismo, né? Então, está aí um parágrafo. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. O cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha e, no momento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então vejam a descrição aí da Luísa, né? Uma das descrições, né? Da Luísa no livro Primo Basílio, e vejam como que é diferente daquelas descrições que a gente viu quando a gente estava vendo o romantismo, né? Da mulher que era melhor do que tudo, melhor do que as estrelas, melhor do que toda a natureza, lembra disso? Então aqui eu tenho uma descrição mais objetiva, mais real, né, da mulher. Vejam que a gente tem aqui a língua culta, né, como a gente viu lá nas características do realismo.
É isso, pessoal. Por favor, leiam o capítulo, né, do nosso livro sobre realismo em Portugal. Não deixem de ler, é muito importante, tá? Vai ter mais alguns textos lá para vocês vão gostar. Tem um trecho do Primo Basílio bem legal para fazer uma análise da crítica social, né, dentro do realismo. É isso, me procurem para qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, gente. Até mais.